Olá, estudantes da EJA, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou Núbia Pontes, a sua professora de Ciências da Natureza. Acompanha comigo aqui na tela, essa é uma aula para a segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre. Estamos no módulo 1, unidade 1, aula 3. E hoje vamos ver sobre fundamentos da genética mendeliana. Quando a gente fala em genética mendeliana, a gente precisa falar sobre Mendel. Quem foi Mendel? O que ele fez de tão importante para contribuir com a genética? Vamos associar aqui primeiro as leis de Mendel. Então dá uma olhadinha aí no seu slide, o que são essas leis de Mendel? Um conjunto de fundamentos que explicam o mecanismo da transmissão hereditária durante as gerações. E quem foi Gregor Mendel? Foi um monge austríaco. Ele estudava sobre transmissão de características hereditárias em plantas e seus estudos serviram de base para explicar mecanismos de hereditariedade. E os seus estudos até hoje são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que ele fosse considerado então o pai da genética. Mas, além de Mendel, outros cientistas tiveram aí as suas contribuições, deram as suas contribuições, como, por exemplo, os botânicos Joseph Kohlreuter e Carl Friedrich Gärtner, que também contribuíram com estudos sobre características hereditárias em plantas, só que plantas ornamentais, mas não tiveram um resultado tão bom quanto os de Mendel. O trabalho de Mendel ele realizou entre os anos de 1856 e 1863 e foi embasado em experimentos com ervilhas, tá? Então ele utilizou como objeto de estudo uma ervilheira. A espécie é Pisum sativum, ou ervilhas de cheiro. Ele então se aproveitou ali de características que essas plantas apresentavam naturalmente para poder conduzir uma série de experimentos e observar como que essas características eram transmitidas, como que elas eram herdadas de uma geração para outra. Tá? Então, vamos ver aqui um pouco sobre os experimentos de Mendel, como que ele fez, né? Para conduzir esses experimentos, ele escolheu então essa espécie de planta, Pisum sativum, e essa planta, como eu disse, ela apresentava algumas características que tornavam fácil, né, a sua análise da transmissão das características, fácil o seu cultivo, né? Por exemplo, ela apresentava um ciclo de vida, um ciclo reprodutivo relativamente curto, tá? E apresentava alta produtividade, produzia muitas sementes, né? Vocês sabem que as ervilheiras produzem vagens e dentro das vagens nós encontramos as ervilhas, né, que são as sementes que apresentavam características que também serviram para Mendel fazer as suas análises. Quais eram essas análises? Vamos acompanhar aqui em algumas etapas. Primeira etapa, Mendel realizou alguns cruzamentos. Tá? Então ele fez o quê? Ele realizou milhares de cruzamentos entre plantas de ervilhas de cheiro de um tipo de vegetal que realiza autofecundação. Então, os gametas masculinos fecundam os femininos numa flor. Então, essa é uma das características vantajosas das ervilhas. Tá? Então, as flores da ervilheira apresentam pétalas que são fechadas anatomicamente. Então, a estrutura da flor da ervilha proporciona e propicia essa autofecundação, que é quando o gameta masculino presente na flor fecunda ali o gameta feminino presente na mesma flor. Tá? Então, ele realizou aí milhares de autofecundações, de reprodução dessas plantas. E depois, etapa 2, ele partiu para as análises. Tá? Então, primeiro ele analisou apenas uma característica das ervilhas, como por exemplo a cor. E é o que chama de monohibridismo, é o estudo da herança de uma característica por vez, é o monohibridismo. Tá? Então, vocês sabem, né,
semente, né, da ervilheira é assim arredondada e pode apresentar duas cores, ou verde ou amarela. E aí a gente pode ressaltar, né, uma outra característica que torna fácil esse estudo, facilitou, né, o estudo de Mendel. Por quê? A cor ou era verde ou era amarela, não tinha um intermediário, não tinha um verde amarelado, um amarelo esverdeado que poderia confundi-lo, né? Então a gente tinha aí bem definidas essas cores e ele poderia até contá-las, né? Fazer aí uma análise estatística dos resultados obtidos. E depois? Depois, duas características diversas ao mesmo tempo, cor e textura, aí nós temos o chamado dihibridismo, né? Então, além da cor da semente, ele analisou, por exemplo, também a característica da textura dessa semente, podendo ela ser lisa e podendo ela ser rugosa. No geral, Mendel analisou 7 características. Duas delas nós já vimos aqui, né? A cor da semente e a textura da semente. Quais seriam as cores possíveis de sementes para ervilhas? Amarela ou verde. Quais seriam as texturas possíveis para essas sementes? Lisas ou rugosas. No monohibridismo, nós temos então o estudo da herança de uma característica por vez. No dihibridismo, nós temos o estudo de duas características ao mesmo tempo, né? Então, aqui essas foram as primeiras etapas do estudo de Mendel. Mas segue, qual foi o procedimento que ele utilizou? Nos dois casos, né, no monohibridismo, no dihibridismo, Mendel alterou um pouco as leis da natureza, fazendo ele mesmo os cruzamentos que queria. Ele tirava o pólen de uma flor e o colocava no aparelho reprodutor feminino de outra. É como se ele fosse um polinizador, né? Ele escolhia ali, por exemplo, uma variedade, uma planta com a característica que ele queria analisar em relação a outra característica. Aqui, por exemplo, a cor da flor. As ervilheiras também produziam flores de cores bem específicas, ou brancas ou lilás. E assim ele fazia esse papel de polinizador, trocando esses gametas. Depois, na parte de controle, ele selecionou as plantas segundo uma série de características muito específicas, o que tornou seus experimentos fáceis de ser controlados e os resultados simples de serem interpretados. E assim ele chegou em conclusões, depois de anos de experiência. Tá? Ele elaborou as suas duas leis, a lei da segregação e a lei da segregação independente, que nós chamamos de primeira e segunda lei de Mendel. E aqui agora eu vou mostrar para vocês quais foram as 7 características analisadas por Mendel, além da cor da semente, além da textura da casca da semente, né? Então, temos aqui as características, tá? Nessas duas colunas, e ainda outras informações, como se ela era dominante ou se ela era recessiva. Antes de falar, né, sobre as características, o que seria uma característica dominante, de acordo com o Mendel? Quando ele realizava aqueles primeiros cruzamentos, buscando obter variedades puras para cada característica, né, ele então selecionava plantas que só produziam sementes verdes, plantas que só produziam sementes amarelas. E aí cruzavam esses dois tipos de plantas. E aí ele obtinha na primeira geração plantas capazes de produzir sementes de que cor que vocês acham? Cruzando aí plantas de semente verde com semente amarela. Desse primeiro cruzamento, ele só obtinha plantas capazes de produzir mais sementes amarelas. Olha só que interessante, não aparecia uma sementinha verde. E aí, essa característica
que aparecia em um dos pais, lá na geração inicial que ele chamou de geração parental, e que predominava nesse primeiro cruzamento, no resultado em F1, ele chamava essa característica de dominante, né? Então, sabendo disso, vamos ver aqui. Por exemplo, quanto à forma da semente. A semente poderia ser lisa, mas ela também poderia se apresentar rugosa, sendo que essa característica rugosa aparecia em menor proporção, então ela era recessiva. A cor da semente ou é amarela ou é verde, sendo que a cor verde aparece em menor proporção. Nesse caso dos cruzamentos de Mendel, ela é recessiva. A cor da flor pode ser púrpura, né, esse lilás, ou branca. As flores brancas eram aquelas que apareciam em menor proporção, então recessivas. Forma da vagem, lisa ou rugosa, enquanto que a lisa era uma característica dominante, a rugosa era recessiva. Cor da vagem, ou era verde ou era amarela. Nesse caso da cor da vagem, a cor verde da vagem era dominante. Havia também a característica posição da flor. As flores poderiam se apresentar axiais ou terminais na ponta do ramo, sendo que a característica axial era dominante e terminal recessiva. E ainda poderia ser observada a altura do pé. Uma planta bem alta era dominante em relação a uma planta que não crescia tanto, ficava baixa, tá? A característica recessiva. Então, estas foram as 7 características analisadas por Mendel. Ora, ele analisava uma de cada vez, ora, ele combinava mais de uma característica. Quando ele analisava uma característica, a transmissão de uma característica, tinha aí o padrão que a gente chama de monohibridismo. 2 características de hibridismo. Tá? Então, ao longo do tempo, Mendel foi percebendo, né, e foi realizando diversos tipos de cruzamentos, com o objetivo de verificar como que as características eram herdadas ao longo das gerações. Então, retomando aqui, vocês conseguem perceber aí as cores, né? Aqui temos sementes verdes e aqui amarelas. Partindo de uma geração parental de indivíduos puros, era obtida uma geração chamada de F1, os primeiros filhos, que só apresentavam um tipo de cor, para aquela característica cor, um tipo de cor, só amarela. Daí, se ele deixava essas plantas se autofecundarem, né, que é realizar a reprodução própria característica que elas estão habituadas, né, devido àquela condição da flor que eu expliquei para vocês, é obtida uma geração F2. Nessa geração F2, são produzidos indivíduos de semente amarela, mas também volta a aparecer indivíduos que produzem sementes verdes, aquela característica que estava presente só ali no início, reaparece aqui, mas não está presente em F1. Então, essa característica é a característica recessiva, enquanto que a característica semente amarela, nesse caso, é a dominante. E assim, estabeleceu-se a genética mendeliana, conhecida pelas leis, que ficaram aí, então, apelidadas de leis de Mendel. Tá? Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais na genética mendeliana e todo o avanço que ela representou para a genética moderna, e depois vamos estudar especificamente as leis de Mendel. E para a gente fechar essa aula, vamos fazer uma atividade juntos? Dá uma olhadinha aí no seu slide. O material escolhido e utilizado em sua pesquisa foi a ervilha de cheiro. Os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie de planta foram, exceto, então temos aqui letra A, B, C e D, tá? Você vai escolher aí aquele motivo que não foi o motivo relacionado à escolha desse material, a ervilha de cheiro, como trabalho por Mendel, tá? Então foi, letra A,
Produzir pequeno número de descendentes férteis. Letra B. Variedades de fácil identificação e com características distintas. Letra C. Ciclo de vida curto, o que permite várias gerações em pouco tempo. Letra D. Facilidade na polinização artificial. E aí, qual não se encaixa? Olha, eu vou destacando aqui, né, as que se encaixam. Ativar aqui a caneta. Variedade de fácil identificação e com características distintas era uma das características importantes ali do material que Mendel estudou. Ciclo de vida curto, que permite várias gerações em pouco tempo, também é outra característica das ervilhas de cheiro. Facilidade na polinização artificial, também característica das ervilhas. Então, o que não se encaixa, justamente a letra A, né? Produzir pequenos números de descendentes férteis. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido resolver essa questão e a gente se vê numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!